Aline Sagrilo, facilitadora do espaço de arte Selga, na técnica de bonecas de pano e almofadas criativas, e também feltro à máquina. As minhas aulas na loja da Praia do Canto são às segundas-feiras, de 13 às 15h20, e na loja do Shopping Vila Velha, às terças-feiras, de 15 às 17 horas. Hoje eu vou estar ensinando para vocês uma peça bem diferenciada para presente do Dia dos Pais, que já está se aproximando, né? Então, eu desenvolvi para poder, uma peça simples, fácil de fazer, mas bastante estilosa. Quando você for fazer, no meu caso aqui, eu usei o tecido preto, mas vai muito de acordo com o gosto do papai que vai ser presenteado. Você pode usar, aqui no espaço de arte Selga, na loja Selga tem muita variedade de tecidos de alta qualidade, você pode usar a cor que achar melhor. Ó, tem o grafite, tem xadrez, um xadrez maior, né? Menor, a seu critério. Pode ser de poá também. Essa almofadinha, ela pode ser presenteada não só no Dia dos Pais, mas também, agora está muito na moda, né? Entre principalmente os homens mais jovens, usar barba e bigode, né? Então, você pode presentear o seu namorado, o seu marido, não precisa ser papai, é só pro Dia dos Pais, não. E eu já vi essas almofadinhas até em quarto infantil, tá? Então, claro que numa cor diferente, mais suave, mas é bastante versátil para dar de presente. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de tecido 100% algodão. Eu sempre prefiro tecido 100% algodão, especialmente para almofadas, porque nós usamos bastante enchimento para que ela fique no formato adequado, ainda mais essa que tem muita curva. Se você usar um tecido com um pouquinho que seja, 5% de elastano, ela vai esticar e aí ela não vai ficar simétrica, ela pode esticar mais, se encher mais de um lado do que do outro. Então o ideal é um tecido 100% algodão, que além de ser antialérgico, ser melhor para lavar, tem essa questão de não esticar. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão riscar uma metade, vai virar para o outro lado para ter a peça inteira. E também, essa mesma metade você vai ter que riscar 2 vezes, uma desse lado, outra desse lado, para fazer a parte de trás. Lembrando que no molde vai ter uma marcação aqui, que é a marcação para você deixar aberta para fazer o enchimento da sua peça, ok? Então você vai riscar, ó, eu tenho aqui a parte inteira. Eu risquei com o lápis 6B mesmo. Quando você for usar um tecido muito escuro, como o preto, nesse caso aqui, você pode usar aquele giz para costureira, giz de alfaiate, ok? Então, risquei já o meu molde inteiro, 2 partes, ó, que vão ser a parte de trás, ok? Só um detalhe que eu estava esquecendo de falar, é que no molde vai ter uma marcaçãozinha aqui na curva, aqui nessa curvinha, na ponta do bigode, tá? Para quê? Na hora que nós estivermos montando a almofada, eu vou mostrar. Que é para que a sua peça fique, se encaixe, né? Tanto o molde da frente quanto de trás, fique um encaixe melhor. Primeira coisa que nós vamos fazer é unir aqui as 2 partes de trás. Como que eu vou fazer isso? Lembra a marcação que eu disse que vai ficar atrás para deixar aberto para o enchimento? Então, eu vou colocar aqui, onde tem essa marcação, o encontro dessa linha reta com a marcação aqui de abertura, vou colocar um alfinete nesse encontro e vou trazer esse alfinete para a mesma marcação no lado oposto da peça. Para quê? Para ficar bem encaixadinho no lugar que você precisa. Faço a mesma coisa do outro lado. E aí você olha por trás para poder perfurar aqui a parte de cima. Isso aqui é apenas para posicionar melhor o seu tecido. Aí o que nós vamos fazer? Agora sim eu vou alfinetar essa parte aqui. Não precisa de muito alfinete, porque nós só vamos costurar uma parte pequena embaixo. Aí agora eu posso remover esse alfinete. E uma outra um pouquinho maior em cima. Ok?
Agora, nós vamos passar a costura daqui até o início da marcação, com retrocesso no início e no final. E depois aqui, depois da abertura, retrocesso no início e no final, esse pedacinho aqui, ok? Outro detalhe é só o tamanho do ponto da máquina. Como essa almofada, ela não tem zíper, ela não tem uma capa removível, o ideal é você usar um tamanho de ponto bem pequeno, entre 1,5, no máximo 2, para evitar que o enchimento saia quando você for encher a sua peça. Então, vou colocar aqui a máquina, abaixo o seu pé calcador, abaixa a agulha e começa a costurar. Levanta, não precisa cortar só a linha agora. Traz até a outra parte onde você vai costurar. Retrocesso. Agora sim, você vai cortar aqui os excessos de linha, ok? Você vai virar a sua peça aqui do avesso, vai abrir essa parte interna aqui que você costurou, pode ser na unha mesmo, não precisa ser no ferro. Desse jeitinho aqui, e agora nós vamos unir a parte de trás com a da frente da nossa almofadinha de bigode, em formato de bigode. O que nós vamos fazer? Essa parte que eu disse que tem uma marcação no molde, vai ter nos dois lados. Então, nós vamos fazer aquele mesmo esqueminha da parte de trás lá antes de alfinetar. Nós vamos colocar aqui apenas para localizar o mesmo ponto do outro lado. Vou fazer isso do outro lado também. Coloco aqui por baixo. Posiciono aqui. Quando chegar nessa parte aqui, você dá uma marcaçãozinha também, ó, no centro aqui em cima e no centro aqui embaixo, para fazer exatamente o mesmo processo daqui. Agora sim, nós vamos alfinetar todo o restante da peça. Não precisa de muito alfinete. Nós vamos nos preocupar um pouco mais com a parte curva, né? Que é essa aqui. Essa parte mais curva, né? Porque toda almofada tem curvinhas. Coloco um alfinete aqui no encontro das duas partes do molde. E vou alfinetar toda a volta como eu fiz do lado de cá. Eu vou começar a costura daqui, dessa parte inferior. Vou dar a volta em cima do risco, tá? Em toda a volta do nosso molde, da nossa almofada. Costuramos a toda volta, certo? Já removi os alfinetes. Você vai remover o excesso de linha que vai estar no início e no final da sua costura aqui. E agora nós vamos remover esse excesso aqui ao redor da almofada. O que acontece? Eu vou estar usando uma tesoura de picote. Ela tem esse zigue-zague, a lâmina dela é em zigue-zague. Essa tesoura, ela é excelente para você usar em peças que tem curvas, né? Porque ela vai ajudar, vai evitar, né, que fique repuxado quando você encher. Como eu disse, eu estou usando a tesoura de picote, mas se você não tiver, você pode fazer do mesmo jeito, remover, deixando mais ou menos meio centímetro de sobra aqui. Então, essa parte aqui, como ela é muito próxima, você tem que tomar muito cuidado na hora de cortar, porque você vai ter que passar a tesoura bem entre as duas costuras para evitar que você corte, né, e desfaça a costura que você acabou de fazer. Então, vamos aqui com cuidado. Então, já fizemos o corte aqui a toda volta. Mesmo tendo usado a tesoura de picote, aqui nessa curva, eu vou dar mais uns piquezinhos, que é o que você vai fazer se você usar a tesoura comum
para cortar toda a volta. Você vai dar uns pequenos piques com muito cuidado para não chegar até a sua costura, mas para deixar um pouco mais aberto aqui, porque como essa parte é muito curva, ela pode repuxar. Então você vai fazer isso nessa parte interna aqui toda da pontinha do bigode. Feito isso, agora nós vamos desvirar a almofada. Eu tô usando aqui um hashi, mas tem ferramenta adequada para isso, né, que é o desvirador, né, tem um desvirador para boneca, ele pode ser usado nesse caso aqui. Você vai tentar abrir aqui um pouco essa pontinha da curva do bigode, vai empurrá-la para dentro e vai vir com o seu desvirador. Se você não tiver, você pode usar até um pincel, o cabo, né, a parte de trás do pincel, e vai empurrando com cuidado, que essa parte aqui, ela é mais complicadinha. Então, ó, trouxe para cá para abertura, vou desvirar a minha almofada. Vai fazer a mesma coisa do lado oposto e depois nós vamos ajeitar com o próprio desvirador para fazer que fique no formato certinho. Você vai vir com o próprio desvirador e vai passando suavemente aqui por dentro até abrir, né, toda a costurinha que você fez e desvirar totalmente a almofada. Ó, ela vai ficar com o formatinho aqui, ó, você passa ele por dentro e faz o mesmo do lado oposto. E agora eu vou demonstrar, já trouxe um pouco adiantado, com um lado já cheio, e vou estar mostrando para vocês como encher o lado que ainda está vazio. Vou estar usando o enchimento siliconado, ó. Ele é muito, muito macio, além de ser antialérgico. Aqui eu vou estar usando um outro hashi que eu tenho, que ele no caso está substituindo o enchedor. Para começar a encher, eu vou pegar bem pouquinho mesmo, por quê? Para poder trazer até aqui na ponta da curvinha do bigode. Então eu vou com o meu dedo mesmo, levo até bem próximo, e aí eu vou vir com ele e vou terminar de levar esse enchimento para a pontinha. Ó, ele tem que chegar até aqui, senão a sua almofada vai ficar toda cheia e com essa pontinha molenga, porque não tá recheada adequadamente. Trago com meu dedo para cá e aí vou com o enchedor e levo ele até o final. Nós só vamos precisar disso agora aqui nessa curvinha. Depois nós conseguimos fazer isso com o dedo mesmo. Mais um pouquinho. E eu vou mostrar para vocês um truquezinho só para quando vocês estiverem enchendo o restante da almofada, essa parte da curvinha não sair. Porque o enchimento siliconado, ele é muito macio, então ele desliza muito fácil, né? Aí quando você encher essa parte aqui, chegou aqui no finalzinho da curva, você vem com alfinetes e coloca uns 2 ou 3, porque aí esse alfinete vai impedir que o seu enchimento volte, venha para essa parte que ainda está vazia, certo? E depois nós vamos retirar. Agora você vai encher, vai preencher todo esse espaço vazio da almofada com o restante do enchimento, até ela tá bem cheinha e bem rechonchudinha. Então, já bem cheinha, não precisa ficar dura, mas também não pode ficar com pouco enchimento, senão ela não vai aparecer, né,
todas as curvinhas dela. Aqueles alfinetes que você colocou aqui para segurar o enchimento, né, você remove. Essa parte aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento para a almofada não dobrar, não ficar murchinha desse lado. Só um pouquinho mesmo. Ó, notem que ela tá cheia, bem recheada, mas ela não tá dura. E agora, para finalizar a nossa almofada, nós vamos fazer o ponto invisível para fechar essa abertura aqui. Eu vou estar usando a linha branca para ver se fica um pouco mais, né, visível para vocês, mas o ideal é você usar uma linha na cor do tecido, né, que você usou para fazer a almofada. Vou começar por aqui. Eu sempre passo a agulha por baixo, saio aqui do ladinho da costura. Trago, mas eu não puxo tudo, porque às vezes o nozinho tá pequeno e ele passa pela trama do tecido. Então eu volto 1 milímetrozinho, 2 ele depois de onde eu coloquei antes e passo a minha agulha entre aqui as perninhas da linha. E com isso eu puxo o meu nozinho lá pra dentro. E agora nós vamos fazer, né, o pontinho, ó. Você vai pegar um pouquinho do tecido de um lado, traz pra cá. Se eu trouxer a sua linha sempre de lá pra cá e no sentido contrário, vai facilitar você a saber onde você vai dar o próximo ponto. Então, ó, você faz aqui, traz pra cá. Esse ponto não precisa ser grande, se ele for menor, é até melhor, que vai ficar mais bem feitinho, ó. Trouxe a minha linha pra cá, e aqui essa linha vai servindo de referência para os pontinhos que eu der. E vai fazer isso até aqui o final. Feito aqui o ponto invisível até aqui embaixo, agora você vai puxar a sua linha, ó, e vai fechar todos os pontinhos que você fez. E agora você só vai aqui arrematar. Notem que eu usei uma linha branca e mal se percebe, né? Mesmo tendo usado uma linha de cor contrastante. Porque a função do ponto invisível é justamente essa, não é tornar o menos visível possível. Às vezes ele não fica tanto, mas, ó, arrematei e aí você passa a agulha aqui por dentro, corta o excesso e aqui está super pronta sua almofadinha em formato de bigode, um presente super criativo para agora no Dia dos Pais. Eu espero que vocês tenham gostado e relembrando que as minhas aulas na Selga da Praia do Canto são às segundas de 1 às 3 da tarde e na loja do Shopping Vila Velha de 3 às 5 horas da tarde. Espero vocês numa próxima oportunidade. Até mais!